Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Eu estou com a Cláudia Toledo, ela é General Manager da Elsevier, uma empresa de larga história, de larga participação, ainda mais importância no momento que a gente vive hoje, de preocupação com saúde em nível global. Cláudia, muito obrigado por a gente poder conversar, você dedicar o seu tempo e a gente poder contar um pouco da história da Elsevier. Que história, hein? Muito obrigado. Eu que agradeço, Xandó. Obrigada por me convidar e por me receber aqui. É um prazer estar com vocês. Você comentava comigo a origem da empresa, que tem já certos anos de vida, né? Ela é uma empresa secular, né? A Elsevier nasceu nos idos de 1500, era de uma família chamada Elsevier, na Holanda, e essa família permaneceu publicando livros originais, Galileu, Júlio Verne, na época, né? E depois que esses livros, você tem o original lá na sede? Tem o original lá na sede, em Amsterdã. Estão lá guardadas. E então essa família ela foi passando o tempo, né, os séculos, e mais ou menos em 1800 ela não teve continuidade. A família não quis levar adiante o negócio. A empresa Elsevier, como é hoje, então tomou conta das publicações, assumiu todas as publicações existentes e continuou criando novas publicações. E aí a Elsevier ela tem uma história de reinvenção, né? Ela nunca fica para trás. A gente fala que a gente lidera o avanço, porque enquanto todo mundo estava falando em publicar journal em papel, a gente já estava publicando digital. Enquanto todo mundo estava falando em fazer aplicativo, a gente já estava fazendo. Porque se você não faz isso, se você não olha à frente, você não consegue entender e atender as pessoas que realmente precisam, que são as pessoas que lideram o avanço do conhecimento e da ciência, né? Pode ficar para trás. Antecipar as necessidades, né? Mas aí exatamente. E fruto dessa atuação de vocês foram se especializando em conteúdo de área médica, enfim, foram chegando à forma de atuação que vocês têm hoje, né? Comenta um pouquinho sobre isso, por favor. Então, conforme a gente foi vendo a aceleração da necessidade de consumo e a mudança de necessidade de consumo do leitor em geral, do usuário em geral, do pesquisador, a gente foi criando novas formas de entrega, né? O conteúdo ele é o mesmo, a informação ela é a mesma, mas a forma como você entrega é diferente. Então, hoje você já consegue acessar na nuvem, né? Um www, em qualquer lugar que você tiver, você acessa. Ou um aplicativo, você não tem internet, você usa no aplicativo. Todo o conteúdo científico e baseado em evidências. A Elsevier não é uma empresa de saúde só. Ela é uma empresa de ciência, tecnologia e saúde. Então, você vai encontrar na Elsevier diversos campos de conhecimento, desde engenharia, geofísica, química, farmácia, saúde. Você vai encontrar tudo isso. Eu sou responsável no Brasil pela área de saúde, que é a vertical que cuida da área de hospitais, clínicas, secretarias de saúde, então, serviços de saúde em geral. Então, a gente foi trabalhando ao longo do tempo. Primeiro a gente fazia journal, depois o nosso journal, acho que é o mais famoso que tem. A gente não tem uma semana que você não consegue ver um jornal nacional ou um fantástico que não fala do The Lancet, né? Porque segundo o The Lancet, então desde o The Lancet até que você consulta na internet agora, até formas de entrega em formato de banco de dados dentro do prontuário. Então, você nem acessa mais uma plataforma, você está dentro do prontuário, a informação vem para você no momento em que você está atendendo o paciente. E facilita que você não precise, por exemplo, que é uma coisa que enlouquece os médicos e os enfermeiros, que é ter que ficar escrevendo. O tempo que poderia estar atendendo um paciente, ele está escrevendo no prontuário eletrônico. Então, a gente já traz tudo pronto para ele seguir e ele não tem que escrever. Gasta o tempo com o paciente, não gasta tempo registrando. Segue o fluxo e vai. Nós vamos aprofundar na área médica, mas eu não posso deixar de registrar essa minha, não vou dizer surpresa, mas achei muito legal que haja
atuação em todas essas outras áreas tão importantes que são. Mas é que, por acaso, veio com o mote da saúde essa nossa conversa, por causa de uma situação complicada que o mundo todo está passando. Inclusive, você me contava que não só a parte de prontuário, os médicos também podem se reunir remotamente para discutir casos, enfim, tudo isso contempla. Mas parece que agora o governo autorizou aqui no Brasil que fosse utilizada a plataforma de uma maneira mais avante. Como é que é isso? O que exatamente que vocês estão oferecendo? Então, a gente trabalhava no Brasil até agora, a pandemia acontecer, a gente trabalhava com teleconsulta, mas só entre médico e médico. Então, o médico poderia fazer um atendimento com outro médico. Ou o enfermeiro podia fazer com o paciente. Médico com o paciente não era possível. Então, agora foi regulamentado pelo ministro da Saúde a possibilidade de você atender os pacientes, médico direto com o paciente, que é absolutamente novo. No ano passado, a telemedicina, se chama telemedicina, ela foi aprovada, mas depois foi revogado a regulamentação, e agora novamente foi aprovada a regulamentação pelo período de duração da pandemia, que se espera 6 meses, 180 dias. Então, nesse período, a gente vai manter a telemedicina e depois, de acordo com a regulamentação, volta ao que era antes, sem telemedicina. A gente tá dizendo, acha que volta, mas discutíamos isso antes, nada vai voltar exatamente como era antes, né? Esse próprio hábito do trabalho remoto, que já existe há tanto tempo, as ferramentas, né? Que nós estamos, inclusive, usando para gravar essa nossa conversa, haverá muito mais propensão ou muito mais flexibilidade para que as empresas permitam que seus funcionários façam isso, assim como, na medida que a telemedicina está se mostrando tão valiosa nesse momento tão complicado, por que não, em determinado grau, maior ou menor, ela continuar a existir? Eu acho que o mundo vai ser um pouco diferente quando a gente sair disso, né? Eu acho que a gente não volta para a mesma coisa. Estava falando que na época das guerras, as guerras que a gente já passou, notadamente são períodos de grandes avanços tecnológicos, porque é necessário desenvolver várias coisas para sobreviver. E eu acho que é muito isso que a gente está vivendo. É uma guerra sem armas, mas é uma guerra que está forçando a todos nós a desenvolvermos, nos adaptarmos a novos cenários. E toda vez que você tem esse movimento de disrupção, que você é forçado a se adaptar, você não volta para a mesma coisa que era. Eu penso igual a você. Agora, você contava para mim antes que eu entendi que mundialmente, bom, vocês têm uma atuação mundial em um sem número de países, nesses lugares já existe a telemedicina como ela está autorizada no Brasil agora. Então, vou pedir para você citar primeiro alguns exemplos de fora do Brasil, uns 3 ou 4 para que a gente possa ilustrar, e depois quem usa hoje no Brasil com ou sem a telemedicina, se bem que nesse momento agora é ampliado para a telemedicina. Então, fora do Brasil, a gente tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos é regulamentado, eles usam, e 100% dos hospitais dos Estados Unidos têm as nossas plataformas. 100%? 100%. Tá. Você tem o sistema NHS da Inglaterra, que é o Sistema Único de Saúde, equivalente ao SUS do Brasil, também é usuário das nossas plataformas. O Ministério da Saúde dos Emirados Árabes inteiro usa nossas plataformas, é adotado. A Espanha inteira usa também as nossas plataformas para atenção primária. E fora do Brasil, na América Latina, a gente tem, por exemplo, o Vale del Lili, que é um hospital da Colômbia que tem, inclusive, certificação RIMS 6. A gente tem o Novo, que é a Clínica do Panamá, que está dando um bochicho danado, porque é um hospital que tem uma proposta diferente de ser hospital, shopping e hotel. Inclusive, usa sistema do Brasil. Ele também é um usuário das nossas plataformas. E você tem em todos os continentes, na Ásia, na África, na Austrália,
todos, você vai encontrar vários exemplos. No Brasil, a gente tem vários também. Não, eu ia falar que aqui no Brasil, aparentemente, você tem do pequeno ao maior, né? Tem. Tem hospitais que têm menos leitos, 100 e poucos leitos, como é o caso, por exemplo, de uma Unimed, um hospital da Unimed. Você tem grandes expoentes, como Einstein, o Sírio, o Hospital Alemão, que estão entre os hospitais de referência, de parceria com o Ministério da Saúde. O INCOR também, ele também é nosso cliente das nossas plataformas, consome bastante avidamente. E você tem no Amazonas os hospitais da Universidade Estadual do Amazonas, você tem o Zilda Arnes, que é o Hospital do Idoso, no Sul, você tem vários hospitais no Nordeste, Santa Casa de Maceió, na Bahia também tem a Santa Casa da Misericórdia da Bahia. Tem muitos exemplos, de todos os tipos, de todos os portes, públicos e privados. Isso que a gente está falando só na sua área de especialidade, que é a saúde, mas você falava que a Elsevier tem N outras áreas que também mundialmente estão sendo utilizadas aí como repositório de informação, forma de interação, conexão entre profissionais, pesquisa, tudo isso, né? Isso. A Elsevier hoje, por exemplo, no Brasil, ela tem uma distribuição de revistas científicas para a CAPES. E a CAPES assina as nossas revistas científicas, mais de 2.000 revistas científicas, e ela distribui o acesso dessas revistas para todas as universidades e todos os hospitais que têm pós-graduação no Brasil de alta qualidade. Então, a premissa é o seguinte: se você tem um alto nível, você vai receber um conteúdo para você manter o seu alto nível, fazer melhor ainda. Se você não tem um alto nível, você quer ter acesso a isso, trabalhe para você ter um alto nível. Claro. Não, acho que é muito importante deixar claro para as pessoas que estão ouvindo a gente. Tem pessoas que nasceram numa época que só conheceram o Google como forma de consulta de informação. E, claro, o Google é fabuloso, é fantástico. Só que informação científica precisa, sacramentada, tem que ser realmente uma base própria para ter esse grau de confiabilidade e acurácia. E aí que entra, eu estou entendendo. Agora ficou muito claro, pelo menos eu estou entendendo que é nesse ponto, nesse métier que vocês estão. É isso? Isso. Inclusive, tem um estudo que fala que a cada... em 2020, 2022, mais ou menos que a gente está vivendo, o conhecimento clínico vai dobrar a cada 73 dias. Nossa, se você não tem tecnologia para fazer isso e processos que garantam que esse conhecimento chegue nas pessoas em 73 dias, quando você chegar, está caduco. Não há tempo mais. A tecnologia é a única saída. E ainda mais agora na busca de tratamentos ou vacinas para essa pandemia que está assolando o nosso planeta. Não é nem uma questão, a cidade, estado ou país, é o planeta. O planeta. Cláudia, eu acho que a gente tem condição de voltar a falar. Eu acho que tem muito assunto ainda para a gente aprofundar. O nosso tempo, como eu falei, estourou, mas eu já não estou nessa época de reclusão e não estou dando mais muita bola para o tempo do Papo Fácil, não. Mas eu quero já convidar você para que no futuro a gente volte a falar e explorar outros lados e até mesmo a evolução da plataforma. Pode ser? Claro, pode ser sim. Muito obrigada pelo convite, Xandó, mais uma vez. Tá. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Cláudia Toledo, General Manager da Elsevier. Muito obrigado, Cláudia. Até a próxima e fiquemos em casa seguros. Com certeza. Fique bem. É isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. Nada. Tchau.